Olá amigos, sejam bem-vindos ao programa Vivendo Plenamente, uma parceria da TV SC com o Centro de Valorização da Vida, o CVV. Meu nome é Carlos Correia, sou voluntário da instituição também, que presta apoio emocional gratuito com o objetivo de prevenir o suicídio, desde 1962. E o nosso tema de hoje é o tabu da depressão. Homens e mulheres de qualquer idade, incluindo crianças, podem desenvolver a doença. Uma combinação de fatores genéticos e experiências ao longo da vida são aparentemente responsáveis pelo desencadeamento de todo um processo que leva à depressão. E como podemos lidar com essa doença muitas vezes invisível? E para compreender melhor esse assunto, convidamos o Antônio Carlos, que é diretor e voluntário do CVV e diretor da Clínica de Reabilitação Francisca Júlia, que é mantida pelo CVV. Você pode entrar em contato conosco se tiver perguntas a fazer pelo 988-341388, que é o nosso WhatsApp, e deixar uma perguntinha, uma sugestão e aproveitar a presença do Antônio Carlos para tirar alguma dúvida sobre esse assunto. Agradeço a presença do Antônio Carlos e, de cara, eu quero saber, é um tabu falar sobre depressão? É mais um tabu. Mais um? Mais um tabu de tantos que a sociedade tem. É mal compreendido, mal entendido, mal interpretado. Quando nós vamos pesquisar na internet, no Google, ou você entra em sites técnicos, científicos, médicos, que tratam numa linguagem técnica, ou às vezes tem muita brincadeira. Tanto é que nós falamos, você está deprê. Uhum. Né? Essa expressão é uma expressão, não é verdade? É pejorativa. Então, é um assunto, apesar de ser uma palavra popular, não há uma boa compreensão do que realmente este estado emocional, que pode, em um estado grave, ser considerado uma doença. Assim, dá para conviver, mas em estado grave é uma doença. Nós não podemos imaginar que todo estado emocional, como a tristeza, é uma depressão. Mas alguns estados emocionais, como o transtorno de ansiedade, ser ansioso é normal, em excesso vira uma doença. Da mesma forma, a depressão, ela vai se instalando de uma forma muito lenta, ao longo da vida, por pequenos traumas e situações que nós vamos vivendo. É um processo que, é um processo que vai se instalando. Imagina, na infância, o bullying. Eu sofri bullying, você sofreu bullying, muitos que estão aqui sofreram bullying. A adolescência, adolescência é aquele estado que você não é mais nem criança, mas também não é ainda um adulto. As perdas, o primeiro emprego, o medo do emprego, ter sido mandado embora. Isso vai se acumulando. Esta resiliência que nem todos têm, e cada um tem uma capacidade de absorver os impactos que a vida vai dando, vai sofrendo isso. Em algum momento da vida ele pode sofrer de novo um outro trauma, somado a todos aqueles que ele veio acumulando, ele começa a desenvolver uma depressão. E quais são, os números são assombrosos, das estatísticas sobre depressão? Os números mundiais falam em 350 milhões, em 12% da população. Há uma pesquisa recente feita no estado na cidade de São Paulo, em que 19% da população, 19%, vive um problema de depressão. Então, os números são catastróficos. E as pessoas sabem que tem desses 19% aí? Não sabem. E, na verdade, é assim, é a segunda causa de afastamento do trabalho. E, segundo a Organização Mundial de Saúde, até 2020, pode ser a primeira causa de afastamento do trabalho. 50% não são diagnosticados. Desse total, 50%? E 50% dos que são diagnosticados não seguem nenhum tipo de tratamento. Então, isso vai se instalando no meio da nossa família, dos nossos amigos, dos nossos colegas do trabalho, e nós achamos que a pessoa é meio esquisitona. Ela também se acha meio estranha. Então, isto vai tendo como
quase como uma reação social, né? Ou de afastamento da pessoa, do convívio da vida. É evitada a pessoa. Ou a pessoa, exatamente, ou as pessoas passam a evitá-la, de convidar, e ela mesma vai se isolando, né? E ele acha que é o jeitão dele. E esse jeitão pode caracterizar, dentre outras coisas, uma depressão. Eu vi que tem um número aqui que 76% das pessoas têm vergonha de conversar sobre o assunto. Tem vergonha porque não há compreensão, né? E a forma que também você conversa, se você tem um familiar, né, com depressão, às vezes a linguagem, a abordagem, imaginem um pai falando para um filho, a namorada falando para um namorado, né? Mas você tem tudo, né? Você tem um bom emprego, né? Você tem uma boa formação, você tem um bom carro, você tem uma namorada, né? Porque essa tristeza, sai disso, levanta, ou seja, a pessoa sabe disso tudo. Ela sabe que ela tem uma boa formação, ela sabe que tem uma boa aparência, ela sabe que ela tem um bom emprego, mas ela está num estado emocional que ela não consegue reagir. E ela se sente culpada por isso. E quando nós jogamos isso para a pessoa, é como se nós jogássemos uma pá de areia sobre ela, uma pá de cal, ela se sente mais culpada ainda, arrasada, né? Acusar não é ajudar. Compreender, entender o que aquela pessoa está passando é difícil. Nós temos que nos aproximar um pouco dela. E pode ser que atrás daquele estado emocional se esconda uma depressão. E assim, um estado permanente desse, se não for, enfim, diagnosticado ou tratado, ele pode levar ao suicídio. 90% das pessoas que cometem um suicídio estão vivendo um transtorno emocional. Né? A depressão é aquele de maior prevalência. Né? Mas não vamos imaginar que todo mundo que tem depressão vai cometer o suicídio. Isso não é verdade. Mas muitas pessoas que cometem o suicídio podem estar vivendo um transtorno emocional. Depressão tem cura? Tem cura. Você tem como conviver com ela. Pode ser um problema químico, pode ser fruto de um trauma. Né? Existem muitas formas de buscar ajuda para isso. O importante é buscar ajuda. Né? A atividade física é importante para algumas pessoas, elas conseguem reagir, né, pelo efeito da atividade física no organismo. Para outras pessoas, a busca religiosa, da meditação é um caminho. Né? Para outras pessoas, a ajuda médica e de remédios é um caminho. Né? Para outras pessoas, a forma de conversar, ligar para o CVV é um caminho. Né? Então, cada um vai encontrar o seu caminho, mas buscar ajuda é fundamental. Mas muitas vezes a pessoa ela não vai buscar e ela não fala. Quem está à volta tem como ajudar? Se a pessoa não se percebe, né, se ela acha que aquele jeito de funcionar, o jeitão dela mesma, né, é o jeito dela. Esse é o meu jeito. Né? Às vezes quem está de fora pode perceber e pode tentar se aproximar, né? Pode tentar conversar. Então, sono irregular, né? Perda de apetite, ficar parado, não querer sair, né? Desmotivação com a vida e com as coisas da vida. São sintomas? São sintomas. Né? Às vezes todos juntos, às vezes um mais forte do que o outro. Né? Estado alterado de humor. Né? Todas essas são sinais. Característicos. Né? O familiar, observando isto, que a pessoa ao longo da vida vem mudando a sua atitude, a sua forma de encarar as dificuldades da vida, né? O desânimo de não querer mais sair, né? De não querer mais conviver socialmente. Tudo isso são sinais que quem está em casa pode perceber e pode falar e buscar ajuda. Né? Um dos tabus e dos preconceitos é porque você fala assim, vamos num médico. Que médico que eu vou buscar? Ou um psiquiatra ou um psicólogo.
Primeira reação, eu ir num psicólogo ou psiquiatra, eu não sou louco? Eu não sou louco. Né? Então, isto é uma falta de esclarecimento, de conhecimento. De se falar sobre o assunto, de se falar que não é uma coisa tão anormal. Uma alteração química no organismo. Que pode ser controlada. Pode ser controlada. E a pessoa ter uma vida normal. Nós temos uma pergunta da Heloísa. Ela diz o seguinte: ó, eu me separei do meu marido, nossa filha estava na adolescência e isso foi um trauma para ela. Hoje ela é uma jovem alegre e ela tem problemas em manter relacionamentos. O quarto dela é uma bagunça e ela evita ter convívio social, mas ela é normal. Trabalha e estuda, tem sonhos para o futuro, mas será que ela tem depressão? Né? Não sabemos, mas ela vai ver um trauma. Uma separação é um trauma, né? Ao longo da vida, ela vai viver outras situações de estresse, situações de trauma. Pode vir a desenvolver? Pode ser que sim, pode ser que não. Pode ser que ela tenha a resiliência, a força de superar essas dificuldades da vida, né? Como para você mesmo, que viveu uma separação conjugal, foi difícil, né? Mas você encontrou forças e superou as dificuldades e os obstáculos que fazem parte da vida. Não são todos os traumas que provocam uma depressão, mas muitas pessoas, a somatória deles ao longo da vida, pode ali se instalar um estado de depressão. Uma conversa em casa e, se for o caso, procurar a ajuda de um profissional. Agora, o quarto bagunçado, é uma adolescente, pelo que eu entendi, né? Enfim, pode ser e pode não ser uma... Filhos adolescentes são o primeiro problema, né? Mas vai passar. Tá certo. E o CVV, ele fundou um hospital psiquiátrico logo, pouco tempo depois da fundação, né? Você poderia falar um pouquinho sobre a clínica Hospital Francisca Júlia? Esse é um hospital que tem 43 anos, né? E é mantido pelo CVV. Ele surgiu nos anos 70, né, como uma proposta do governo do estado, da época, que era o governo Laudo Natel, de acabar com o Juqueri, que era um hospital psiquiátrico, e de forma de dar um atendimento mais humanizado àqueles pacientes que viviam atulhados. E o CVV, né? Abraçou essa causa? Abraçou essa causa, mas em 43 anos tem muita história, né? E esse hospital hoje ele tem uma outra conotação, atende transtornos mentais, atende o SUS, na cidade de São José dos Campos, e ele hoje mantém 13 residências terapêuticas, que são pessoas que foram abandonadas pela família ou nem têm família, estavam em hospitais psiquiátricos há muitos anos e foram deshospitalizadas, moram hoje como uma família, são residências de 8 a 10 moradores, sob os cuidados da instituição. Que beleza. Bem, a gente vai fazer um intervalinho agora e você já sabe que pode entrar em contato conosco através do WhatsApp, o 988341388, fazer a sua pergunta e em um minutinho a gente está de volta. As formas de comunicação mudaram, porém a necessidade das pessoas serem ouvidas continua igual. Compartilhe com o CVV aquilo que você não divide com ninguém. Valorizar a vida, é isso que o CVV faz. Ligue 141 ou acesse cvv.org.br e receba apoio emocional.
Estamos de volta com o programa Vivendo Plenamente, que é uma parceria da TVSC com o Centro de Valorização da Vida, o CVV. E no programa de hoje estamos conversando sobre o tabu da depressão. Temos o nosso convidado, que é o Antônio Carlos, que é voluntário e diretor da Clínica de Reabilitação Francisca Júlia, que é mantida pelo CVV. E o ano passado, Antônio Carlos, o CVV lançou um movimento, né? O movimento Conte Comigo, e eu gostaria que você nos explicasse melhor o que é esse movimento. O Conte Comigo, ele está... O quartel-general dele é um site, contecomigo.org.br. E tem uma página também no Facebook. E tem uma página no Facebook também. Que as pessoas podem interagir. Isso. O objetivo é falar sobre o tema, depressão. Não é? E permitir que as pessoas, umas, possam contar com as outras, contar a sua história, né? Contar como superou. Lá elas possam encontrar artigos, informações sobre a depressão. Né? Possam entender que aquele problema não é só meu. Milhares, milhares e milhares de pessoas vivem, convivem, se tratam, curaram-se da depressão. E lá você vai poder contar a sua história, lá você vai encontrar as histórias de outras pessoas. E este site é um movimento. E como movimento ele só faz sentido se todas as pessoas aderirem e forem lá ajudar ajudar a outra. Por isso Conte Comigo. Né? No site tem um filminho muito interessante que nós vamos passar agora, onde ele fala justamente, detalha, para ajudar a quebrar o tabu, e a gente até convida quem quiser compartilhar esse vídeo. Ele tem 1 minuto e 20 e poucos segundos. Quem quiser compartilhar nas suas redes sociais aí, ele é um videozinho interessante, claro, se você se identificar e achar que deve, né? Nós vamos passar agora e vamos dar uma olhadinha então. Vamos. Olá, tudo bem? Pergunta fácil, né? Mas nem sempre ela é assim tão simples. Muitas pessoas escondem seus verdadeiros sentimentos atrás de sorrisos. A depressão é um assunto sério, mas às vezes a tratamos como uma tristeza passageira ou até mesmo um exagero desnecessário. Quem tem depressão acaba se calando e não expondo a doença, com medo do julgamento das pessoas à sua volta. Por isso criamos o movimento Conte Comigo, uma voz para quem quer falar sobre a depressão. Porque convenhamos, né? É muito melhor conversar do que ficar calado. Depressão é uma doença como outra qualquer, e o tratamento começa pela sua compreensão sobre o assunto. Seu familiar, um amigo ou até mesmo a pessoa que está do seu lado agora podem ter depressão. Vamos te ajudar a identificar e te ensinar a fazer a diferença. Conheça o nosso grupo. Juntos vamos fazer com que ninguém se sinta sozinho. Queremos falar abertamente sobre a depressão, seus sintomas, tipos e como você pode ajudar. Participe! Conte a sua história do seu parente ou de um amigo. Tem sempre alguém que precisa contar com você. Movimento Conte Comigo. Juntos vamos vencer a depressão. Tipos de depressão. Você tem depressão infantil em crianças. Você tem depressão em idosos. Você tem depressão pós-parto. Você tem depressão traumática. Né? Então, elas existem em vários tipos e várias formas. Né? E no Conte Comigo você vai poder identificar algumas delas e entender que aquele estado emocional alterado, atrás dele, pode ter uma doença. A pessoa, assim, dando uma olhada, ela pode se identificar com alguma situação daquelas e até para procurar ajuda e falar assim, poxa, eu estou passando por isso, se identificar com alguma situação. Dentro do site tem algumas, tem esse pedido de depoimentos, tem também uma biblioteca e tem, por trás dele tem profissionais também. Né? Sim, existem médicos que assessoram o material técnico que está dentro do site. Né? Temos psiquiatras que são colaboradores do processo, do trabalho que lá se encontram,
dentro do site, existe essa preocupação de que haja um conteúdo tecnicamente correto. Há uma adequado. Assessoria técnica por trás, técnica então por assim, diferentemente do trabalho do CVV, que é feito por voluntários, esses médicos também são voluntários, né, que aderiram à causa, mas eles estão de olho e, enfim, estão fornecendo artigos. Também tem links com artigos sobre depressão dos mais variados, em que a gente pode, enfim, contar, e quem quiser é só tem uma página no Facebook que a pessoa pode interagir e fazer perguntas também, não? Pode. E como é que a pessoa pode ajudar o movimento? Eu acho que a forma de ajudar o movimento é registrando lá o seu depoimento, né? Fale abertamente sobre o tema. Eu acho que prevenção se faz com informação. A partir do momento que nós, da forma que estamos aqui, discutindo e falando sobre o tema, não é? Nós podemos fazer a mesma coisa com a depressão, né? Porque nós falamos sobre tudo, né? Novos arranjos familiares, né? Falamos sobre sexualidade, falamos sobre câncer, AIDS, né? Mas certos temas que são pouco compreendidos, nós evitamos falar. E quando falamos de uma forma jocosa, né? E se eu chego em alguém e falo assim, estou com depressão, né? A reação das pessoas é estranha. É como se ela tivesse com alguma coisa estranha, né? Contagiosa, e não sabe lidar, não sabe o que fazer, né? É como se ela fosse uma pessoa que estivesse se isolando da vida. E quando na verdade não é isso, né? Vamos nos aproximar, vamos ouvir, vamos levá-la a encontrar a ajuda que vai ser importante para ela. E como se faz o diagnóstico da depressão? O diagnóstico da doença depressão é um diagnóstico médico, né? Um diagnóstico clínico, né? Um psiquiatra, um médico clínico, ele vai poder diagnosticar isso. Você tem vários estágios da depressão, até o último estágio, que é a depressão severa, né? Mas há outros estados mais leves, né? Que podem ser tratados, né? Por isso que se fala, não é somente com medicação, né? Mas às vezes a atividade física, né? O relacionamento social, né? A busca de meditação da igreja, na fé, né? Movimenta. Tem muita gente que encontra uma saída por aí. Então, assim, a dica para quem está assistindo, é que se está sentindo alguma coisa delicada, não ficar com aquilo sozinho. Há um site, e no próprio Conte Comigo, há um vídeo também da Organização Mundial de Saúde, chamado Black Dog. Os ingleses não chamam depressão de depressão, eles chamam de cachorro preto. Então eles fizeram um vídeo chamado Black Dog, cachorro preto. As pessoas podem procurar no site do Conte Comigo, ou entra aí no Google e escreve lá Black Dog e depressão. E você vai assistir um vídeo que foi produzido pela Organização Mundial de Saúde. É um vídeo de 4 minutos, bem detalhado, que mostra como conviver com a depressão, né? Em que ela pode ser um grande monstro, em que ela vai tomando conta de você, né? Ou você aos poucos vai aprendendo a conviver com ela, vai aprendendo a domesticá-la, até que ela se torna um cachorrinho pequeno. Eu vi um restinho dessa imagem. E é uma imagem, mas ela retrata como lidar e como cuidar de si e ajudar através... Esse filminho, Black Dog, ele de uma certa maneira, ele mostra como as pessoas assim, convivem com esse monstro que é aparentemente gigantesco, e no finalzinho ele mostra que é um cachorrinho bem que está ali na coleirinha. Temos que domesticá-lo. Mas ele anda junto. Temos que domesticá-lo. Anda junto. Na clínica Francisca Júlia, vocês também
tem essa convivência de pessoas que têm dependência química. O hospital é um hospital psiquiátrico, né? E nós não tratamos a dependência química, mas nós tratamos o transtorno mental, a doença mental, em decorrência do uso de drogas ou do álcool, que acaba provocando o transtorno mental. Então, mas assim, quem usa drogas e pretende e que está procurando um caminho de cura, digamos assim, ele pode entrar em contato. Ele é mantido pelo SUS. Você falou também que o Hospital Francisca Júlia, o Hospital Francisca Júlia, que fica em São José dos Campos, o atendimento SUS é somente a região de São José dos Campos. Tá. Mas através de particulares ou convênios com planos de saúde, né, o hospital também dá atendimento a pessoas com transtorno mental ou dependência química. Através de convênios ou particular. Convênios ou particular. Sim. Podem procurar, enfim, não sei como é que é a procura, deve estar lotado ou não? É difícil de conseguir. São poucos leitos, são 40 leitos de particular. Então é só entrar no site Hospital Francisca Júlia e você vai ter lá o site, as informações e tem como buscar ajuda. Legal. Bem, está chegando ao fim. Se você tiver algum recado para dar para quem está assistindo, fica à vontade. Tão importante como a pessoa que tem a depressão é a pessoa que convive com a pessoa com depressão. Observe os sinais, se aproxime e ajude, né? Eu acho que esta é a melhor forma que nós temos de ajudar uns aos outros. Perceba aquele seu parente, aquele seu amigo, aquele seu colega do trabalho. Se aproxime dele e tente ajudá-lo. Acolha-o. Acolha-o. E não crie mais um tabu, né? É isso. É isso, nosso programa de hoje chegou ao fim e caso você queira conversar conosco para procurar ajuda, é só acessar a nossa página na internet, que é cvv.org.br ou o telefone 141. Lá você vai encontrar as formas de atendimento, que é pelo chat, Skype e e-mail, além dos nossos 72 endereços espalhados pelo Brasil, que oferecem também atendimento pessoal gratuito. E lembrando que o serviço é gratuito, mas a ligação tem o custo de uma chamada local. E convidamos você também para curtir a página do CVV no Facebook, que é o CVV 141, e o nosso blog. E no nosso próximo programa já estamos convidando você para que nos acompanhe. Trataremos de algum tema relevante ligado ao autoconhecimento e à saúde emocional. Você também pode enviar sugestões para o 988-341388. É isso, um abraço a todos e até o próximo programa com o Vivendo Plenamente, tá bom?